O liberalismo é pecado, Padre Félix Sardá Salvani, tradução portuguesa da Secretaria da Santa Congregação do Índice, 10 de janeiro de 1887. A Sagrada Congregação do Índice recebeu a denúncia do opúsculo intitulado Liberalismo é Pecado, de Dom Félix Sardá Salvani, sacerdote dessa diocese. Essa denúncia foi repetida juntamente com outro opúsculo intitulado O Processo do Integrismo, isto é, refutação dos erros contidos no opúsculo O Liberalismo é Pecado, sendo autor deste segundo opúsculo Dom de Patsos, cônego da diocese de Vichy. Por isso, a dita congregação estudou com maduro exame um e outro opúsculo com as observações feitas, mas no primeiro nada encontrou contra essa doutrina. Antes, o seu autor, Dom Félix Sardá Salvani, merece louvor, porque com argumentos sólidos, clara e ordenadamente expostos, propõe e defende essa doutrina na matéria que trata sem ofensa de nenhuma pessoa. Não se formou, porém, o mesmo juízo acerca do outro opúsculo, publicado por Dom de Passos, porque necessita de correção em alguns pontos, e além disso não se pode aprovar o modo injurioso de falar usado pelo autor, mais contra a pessoa de Sardá que contra a possível restante. Em virtude disto, a Sagrada Congregação mandou que Dom de Pazos seja admoestado pelo seu próprio ordinário para que se retire quando seja possível os exemplares do seu dito opúsculo, e para o futuro, se promover alguma discussão sobre as controvérsias que se podem originar, abstenham-se de quaisquer palavras injuriosas contra as pessoas, segundo o ensina a verdadeira caridade de Cristo, quanto mais quando o nosso Santíssimo Padre Leão XIII se recomenda muito que se combatam os erros, não quer nem aprova as injúrias feitas, principalmente a pessoas conspícuas em doutrinas e piedade. Ao comunicar-vos isso por ordem da Sagrada Congregação do Índice, a fim de que possais comunicar ao vosso preclaro diocesano, o Senhor Sardá, para a tranquilidade do seu espírito, peço a Deus vos dê de toda a prosperidade e ventura, e com a expressão de todo o meu respeito me subscrevo de vosso excelentíssimo, aditíssimo servidor, Padre Frei Jerônimo Pio Saccheri, o dominicano secretário da Sagrada Congregação do Índice. Introdução. Não te assustes, pio leitor, nem comeces logo desde o princípio a mostrar na cara este opúsculo. Nem largues com espanto o papel, pois que, por muito abrasadas e candentes que estejam até ao rubro branco as questões que nele ventilemos, tu e eu, em amigável conferência, não queimarás os dedos com elas, pois o fogo de que ali se trata é metáfora e nada mais. Já sei, e em ar de desculpa movais dizer, que não és tu só que sentes invencível repulsão e horror por tais matérias. Sei muito bem que veio a ser esta uma mania ou enfermidade quase geral, mas dime em consciência. Se fugimos do candente, quer dizer, do vivo e palpitante, contemporâneo e de atualidade, a que assuntos de algum interesse há de consagrar-se à controvérsia católica? A combater inimigos que já morreram há séculos e que, como mortos e putrefatos, jazem olvidados de toda a gente no panteão da história? Ou a tratar a sério e com muita formalidade e grande afinco assuntos de hoje, é verdade, porém, acerca dos quais não há opinião discordante nem hostilidade alguma contra os santos flores da verdade? Por Deus, é para isto que nós católicos, os católicos, nos chamamos soldados e representamos como exército a Igreja e chamamos capitão a Nosso Senhor? E será essa a vida de luta que sem cessar se nos está intimando desde que pelo batismo e confirmação nos armaram cavaleiros de tão gloriosa milícia? Há de ser guerra de comédia em que se peleja contra inimigos pintados e fantásticos com armas de pólvora seca e espadas sem ponta, a que somente se exige que brilhem e façam vão ruído, porém que não firam nem causem aos contrários a menor lesão? Não, por certo, pois que se é verdade, como divina verdade é, o catolicismo, verdade são, e dolorosa verdade os seus inimigos, verdade são e sangrenta verdade os seus combates, verdade hão de ser, e não pura fantasia de teatro, suas ofensivas e defensivas. Em verdade, tais empresas devem acometer-se e levar-se a cabo. Verdadeiras devem ser, pois, as armas que se usem, verdadeiros os golpes e reveses que se deem, verdadeiras as feridas que se causem ou que se recebam. Se abre a história da Igreja em todas as suas páginas e encontro escrita, com traços de vivo sangue, muitas vezes, essa verdade. Cristo Deus, com inteireza sem igual, anatematizou a corrupção judaica e, frente a frente com as mais delicadas preocupações nacionais e religiosas de sua época, hasteou a bandeira da sua pregação, pagando-o com a vida. Os apóstolos, ao sair do cenáculo, em dia de Pentecostes, não olharam aos perigos para lançar em rosto aos príncipes e magistrados de Jerusalém o assassínio jurídico do Salvador. Custou-lhes de pronto açoites, e depois a morte, o haver tocado essa, naqueles dias, tão candente questão. E desde então, a cada herói de nosso glorioso exército tornou famoso a respectiva questão candente, que lhe coube em sorte elucidar. A questão candente, a do dia e não já, fria e passada, que perdeu o interesse, nem a futura ou vindoura, que jaz ainda nos segredos do porvir. Os primeiros apologistas tiveram-nas
corpo a corpo com o paganismo coroado e sentado nada menos que no trono imperial, questão candente em que se arriscava a vida. A Atanásio valeu perseguições, desterros, fugidas, ameaça de morte e excomunhões de falsos concílios. A candentíssima questão do arianismo, que em seu tempo trouxe em conflagração todo o orbe. E Agostinho, grande adail de todas as questões candentes do seu século, teve acaso medo, por sua incandescência, dos grandes problemas levantados pelo pelagianismo? Assim, de século em século, de época em época, a cada questão candente que o inimigo de Deus e do gênero humano fez sair incandescente das forjas infernais, destinou à providência um homem, ou muitos homens, que como martelos de grande potência batessem forte sobre tais erros candentes. E bater sobre erro candente é bom bater, sobre erro frio não, porque é bater de balde. Martelo dos simoníacos e concubinários da Alemanha foi Gregório VII, de Averroes e dos falsos aristotélicos Tomás de Aquino, de Abailar Bernardo de Claraval, dos albigenses Domingos de Gusmão, e assim até nossos dias, pois fora longo percorrer a história, passo a passo, em comprovação de uma verdade que não merecia as honras de uma séria discussão, se não houvesse, por desgraça, tantos infelizes empenhados em deixar obscurecida a força de levantar pé a mesma evidência. Passa, pois, deste assunto, amigo leitor, e dando mais um pequeno passo, assim segredo, que ninguém nos ouça, te direi que, se cada século passado teve as suas questões candentes, também candentes e candentíssimas as devem ter, sem dúvida, o século atual. É de necessidade. Uma delas, a questão das questões, a questão magna, a questão incandescente, que despede faíscas só ao tocá-la, é a questão do liberalismo. Os cristãos que nestes tempos ocorre a fé entre o povo cristão são muitos. Disseram há pouco os sábios e valorosos prelados da província de Burgos. Porém, encerram-se todos num, que é, digamos-lo assim, o seu grande denominador comum, o naturalismo. Chame-se racionalismo, socialismo, revolução ou liberalismo. Será sempre, por sua própria condição, a essência, a negação franca ou arteira, porém radical da fé cristã, e, por consequência, importa evitá-la com diligência, como importa salvar as almas. Com tão autorizada e gravíssima declaração, temos oficialmente formulada a questão candente do nosso século. É verdade que não a havia formulado com menor, senão com muito maior autoridade e clareza, o grande Pio IX, em 100 repetidos documentos. Nem com nosso afinco a propôs há poucos dias ao mundo o nosso atual pontífice Leão XIII, em sua encíclica Humanum Genus, que tanto deu, dá e dará que falar, e que, talvez, não seja ainda a última palavra da Igreja de Deus sobre essas matérias. E por que razão havia de ter o liberalismo certo privilégio especial, de respeito e quase de inviolabilidade sobre todas as demais heresias que o precederam? Seria acaso porque na unidade de sua absoluta e radical negação da soberania divina as resume e compreende a todas? Ou porque mais que alguma outra estendeu por todo o corpo social a sua infecção e gangrena? Ou porque, para justo castigo de nossos pecados, logrou o que algumas outras heresias não lograram. Isso é, ser erro oficial, legalizado, entronizado nos conselhos dos príncipes e prepotente na governação dos povos. Não, essas razões são precisamente as que hão de mover e forçar todo bom católico a pregar e sustentar contra ele, custe que custar, aberta e generosa cruzada. A ele que é o inimigo, a ele que é o lobo, havemos de estar gritando a todas as horas, seguindo as instruções do universal pastor. Nós, os que mais ou menos recebemos do céu a missão de cooperar na salvação espiritual do rebanho. Distendida fica, a tela e principiada esta série de breves e familiares conferências. Não será, porém, sem haver antes declarado que todos e cada um dos pontos dela, até aos mais pequenos ápices, sujeitos ao infalível juízo da Igreja, o único oráculo seguro de infalível verdade. Sabadell, mês do Santíssimo Rosário, 1884. O liberalismo é pecado, capítulo 1. Existe hoje algo que se chama liberalismo? Certamente, e parecerá ocioso que nos demoremos na demonstração deste acerto, a não ser que todos nós, os homens de todas as nações da Europa e da América, regiões principalmente afetadas desta epidemia, tenhamos convencionado em enganar-nos e fazer de enganados. Existe hoje em dia no mundo uma escola, sistema, partido, seita, ou chamem-lhe como quiserem, que por amigos e inimigos é conhecida sob o nome de liberalismo. Os seus periódicos, associações e governos se apelidam com toda franqueza liberais. Os seus adversários lançam-lhe em rosto, e eles não protestam, nem sequer o escusam ou atenuam. Mas ainda lê-se todos os dias que há correntes liberais, tendências liberais, reformas liberais, projetos liberais, personagens liberais, datas e recordações liberais, ideias e programas liberais. E, pelo contrário, chamam-se antiliberais, ou clericais, ou reacionários, ou ultramontanos, todos os conceitos opostos ao significado por aquelas expressões.
Há, pois, no mundo atual uma certa coisa que se chama liberalismo, e há também outra certa coisa que se chama antiliberalismo. É, pois, como muito judiciosamente se tem dito, palavra de divisão, pois tem perfeitamente dividido o mundo em dois campos opostos. Mas não é só palavra, pois a toda palavra deve corresponder uma ideia, nem só a ideia, pois a tal ideia vemos que corresponde de fato toda uma ordem de acontecimentos exteriores. Há, pois, liberalismo, quer dizer, há doutrinas liberais e há obras liberais, e por conseguinte há homens liberais, que são os que professam aquelas doutrinas e praticam essas obras. E tais homens não são indivíduos isolados, mas que se conhecem e obram como uma agrupação organizada, com chefes reconhecidos, com dependência deles, com um fim unanimemente aceito. O liberalismo, pois, não é só palavra e doutrina e obra, mas é também uma seita. Fica, pois, assentado que, quando tratamos de liberalismo, de liberais, não estudamos seres fantásticos ou puros conceitos de razão, mas verdadeiras e palpáveis realidades do mundo exterior, e bem verdadeiras e palpáveis por nossa desgraça. Os nossos leitores, sem dúvida, terão observado que a primeira preocupação que se nota nos tempos de epidemia é sempre a de pretender que não existe tal epidemia. Não há memória nas diferentes que nos tenham afligido no século atual ou nos séculos passados de que nenhuma só vez tenha deixado de se apresentar este fenômeno. A enfermidade tem já devorado no silêncio um grande número de vítimas, quando se começa a reconhecer que existe, dizimando a povoação. As participações oficiais são algumas vezes as mais entusiastas propaladoras de mentira, e tem se dado casos em que, por parte da autoridade, se tem chegado a impor apenas aos que afirmassem que o contágio era verdade. E tem se dado casos em que, por parte da autoridade, se tem chegado a impor penas aos que afirmassem que o contágio era verdade. Análogo é o que acontece, pois, na ordem moral de que estamos tratando. Depois de 50 anos ou mais de viver em pleno liberalismo, temos ouvido as pessoas respeitabilíssimas perguntar com assombro e candidez: que? Tomais a sério isso de liberalismo? Não serão, porventura, exagerações apenas do rancor político? Não seria melhor omitir esta palavra que nos divide e irrita? Tristíssimo sinal quando a infecção está de tal sorte na atmosfera que, pelo hábito, já não assentem a maior parte dos que a respiram. Há, pois, liberalismo, caro leitor. E disto não duvides nunca. Capítulo 2, que é o liberalismo. Ao estudar um objeto qualquer, depois da pergunta "ancito", faziam os antigos escolásticos a seguinte "quid sit?", e esta é a de que nos vamos ocupar no presente capítulo. O que é o liberalismo? Na ordem das ideias é um conjunto de ideias falsas, na ordem dos fatos é um conjunto de fatos criminosos, consequência prática daquelas ideias. Na ordem das ideias, o liberalismo é o conjunto do que chamam princípios liberais, com as consequências lógicas que deles se derivam. Princípios liberais são a absoluta soberania do indivíduo com inteira independência de Deus e de sua autoridade, soberania da sociedade com absoluta independência do que não provenha dela mesma, soberania nacional, isto é, o direito do povo para legislar e governar-se com absoluta independência de todo critério que não seja o da sua própria vontade, expressa primeiro pelo sufrágio e depois pela maioria parlamentar. De liberdade de pensamento sem limitação alguma em política, em moral ou em religião. Liberdade de imprensa igualmente absoluta ou insuficientemente limitada. Liberdade de associação com igual latitude. Estes são chamados princípios liberais no seu mais cru radicalismo. O fundo comum de todos eles é o racionalismo individual, ou racionalismo político, e o racionalismo social. Derivam-se deles a liberdade de culto mais ou menos limitada, a supremacia do Estado em suas relações com a Igreja, o ensino leigo ou independente sem nenhum laço com a religião, o matrimônio legalizado e sancionado pela intervenção exclusiva do Estado. A sua última palavra, a que abarca tudo e tudo sintetiza, é a palavra secularização, quer dizer, a não intervenção da religião em nenhum ato de vida pública, verdadeiro ateísmo social, que é a última consequência do liberalismo. Na ordem dos fatos, o liberalismo é um conjunto de obras inspiradas por aqueles princípios reguladas por eles, como, por exemplo, as leis de desamortização, a expulsão das ordens religiosas, os atentados de todo gênero, oficiais e extraoficiais, contra a liberdade da Igreja, a corrupção e o erro publicamente autorizado na tribuna, na imprensa, nas diversões, nos costumes, a guerra sistemática ao catolicismo, que apodam com os nomes de clericalismo, teocracia, ultramontanismo, etc., etc. É impossível enumerar e classificar os fatos que constituem o proceder prático liberal, pois compreendem desde o ministro diplomata que legislam ou intrigam até o demagogo que perora no clube ou assassina na rua, desde o tratado internacional ou a guerra iníqua que usurpa ao Papa o seu principado temporal, até a mão cobiçosa que rouba o dote da religiosa ou se apodera da lâmpada do altar. Desde o livro profundo e sabichão que se dá como texto na universidade ou no instituto, até a vil caricatura que regozija os frequentadores de taberna. O liberalismo prático é um mundo completo de máximos, modas, artes, literatura, diplomacia, leis, maquinações e atropelamentos completamente seus. É um mundo de Luzbel, hoje disfarçado com aquele nome, em radical oposição e luta com a sociedade dos filhos de Deus, que é a Igreja de Jesus Cristo. Eis, pois, aqui retratado como doutrina e como prática o liberalismo. Capítulo 3. Se é pecado o liberalismo, e que pecado é.
O liberalismo é pecado, quer se considere na ordem das doutrinas, quer na ordem dos fatos. Na ordem das doutrinas é pecado grave contra a fé, porque as suas doutrinas são heréticas. Na ordem dos fatos é pecado grave contra os diversos mandamentos da lei de Deus e da sua igreja, porque a todos viola. Mas, claro, na ordem das doutrinas, o liberalismo é heresia universal e radical, porque as compreende todas. Na ordem dos fatos, é uma infração radical e universal, porque a todas autoriza e sanciona. Procedamos por parte na demonstração. Na ordem das doutrinas, o liberalismo é heresia. Heresia é toda doutrina que nega, com negação formal e pertinaz, um dogma da fé cristã. O liberalismo, doutrina, nega-os todos. Primeiramente em geral e depois a cada um em particular. Nega-os a todos em geral, quando afirma ou supõe a independência absoluta da razão individual no indivíduo e da razão social ou critério público na sociedade. Dizemos afirma ou supõe porque às vezes, nas consequências secundárias, não se afirma o princípio liberal, mas dá-se já por suposto ou admitido. Nega a jurisdição absoluta de Cristo Deus sobre os indivíduos e as sociedades e, por consequência, a jurisdição delegada que sobre todos e cada um dos fiéis, de qualquer condição ou dignidade que sejam, recebeu de Deus o cabeça visível da igreja. Nega a necessidade da divina revelação e a obrigação que tem o homem de a admitir se quer alcançar o seu fim último. Nega o motivo formal da fé, isto é, a autoridade de Deus que revela, admitindo a doutrina revelada só aquelas verdades que o seu culto critério alcança. Nega o magistério infalível da igreja e do Papa e, portanto, todas as doutrinas por ele definidas e ensinadas. E depois dessa negação geral em globo, nega cada um dos dogmas, parcialmente ou em concreto, à medida que, segundo as circunstâncias, os encontra opostos ao seu critério racionalista. Assim, nega a fé recebida no batismo quando admite a igualdade de cultos. Nega a santidade do matrimônio quando sustenta a doutrina do chamado matrimônio civil. Nega a infalibilidade do pontífice romano quando recusa admitir como lei os seus mandamentos, ensinamentos e ensinos oficiais, sujeitando-os ao seu passio exequatur, não como no princípio para assegurar-se da sua autenticidade, mas para julgar do seu conteúdo. Na ordem dos fatos, é imoralidade radical. E isto porque destrói o império ou regra fundamental de toda a moralidade, que é a razão eterna de Deus impondo-se à razão humana. Canoniza o absurdo princípio da moral independente, que é, no fundo, a moral sem lei, ou que é o mesmo, a moral livre, uma moral que não é moral. Pois a ideia de moral, além da sua condição diretiva, encerra essencialmente a vida de restrição ou limitação. Demais, o liberalismo é toda imoralidade, porque em seu processo histórico cometeu e sancionou como lícita a infração de todos os mandamentos, desde o que ordena o culto de um só Deus, que é o primeiro do decálogo, até o que prescreve o pagamento dos direitos temporais da igreja, que é o último dos 5 desta. Por isso se pode dizer que o liberalismo, na ordem das ideias, é erro absoluto, e na ordem dos fatos, desordem absoluta. E por ambos os conceitos é pecado. Ex genero suo gravissimo, é pecado mortal. Capítulo 4 da especial gravidade do pecado liberalismo. Ensina a teologia católica que nem todos os pecados graves são igualmente graves, ainda dentro da sua condição essencial, que os distingue dos pecados veniais. Há graus no pecado, ainda dentro da categoria de pecado mortal, como há graus na obra boa dentro da categoria de obra boa e ajustada à lei de Deus. Assim, o pecado direto contra Deus, como a blasfêmia, é pecado mortal mais grave em si do que o pecado direto contra o homem, como é o roubo. Pois bem, a exceção do ódio formal contra Deus, que é o maior dos pecados e que raríssimas vezes se comete pela criatura, a não ser no inferno, os pecados mais graves de todos os pecados são os pecados mais graves de todos são os pecados contra a fé. A razão é evidente. A fé é o fundamento de toda ordem sobrenatural. O pecado é tal enquanto ataca qualquer dos pontos desta ordem sobrenatural. É, pois, pecado máximo que ataca o fundamento máximo daquela ordem. Um exemplo esclarecerá. Se dá um golpe numa árvore cortando-lhe qualquer dos seus ramos, faz-se-lhe maior golpe quanto mais importante é o ramo que se corta. Dá-se-lhe golpe máximo ou radical se corta a árvore pelo seu tronco ou raiz. Santo Agostinho, citado por São Tomás, falando do pecado contra a fé, diz com precisão incontestável: qualquer peccatum contenentur cuncta peccata. Pecado é este em que se contém todos os pecados. E o mesmo anjo das escolas discorre sobre este ponto, como sempre, com sua costumada clareza. Um pecado, diz ele, é tanto mais grave quanto por ele o homem mais se separa de Deus. Pelo pecado contra a fé, o homem separa-se mais que pode de Deus, pois priva-se do seu verdadeiro conhecimento. Por onde conclui o Santo Doutor, o pecado contra a fé é o maior que se conhece. Todavia, é maior ainda o pecado contra a fé, quando não é simplesmente carência culpável dessa virtude e conhecimento, mas negação e combate formal contra dogmas formal e expressamente definidos pela revelação divina. Então, o pecado contra a fé, de si gravíssimo, adquire uma gravidade maior, que constitui o que se chama heresia. Inclui toda a malícia da infidelidade, mais o protesto expresso contra o ensinamento da fé, ou adesão expressa a um ensino que, por falso e errôneo, é condenado pela mesma fé. Acrescenta ao pecado gravíssimo contra a fé e a obstinação, a contumácia nele, e uma certa orgulhosa preferência da própria razão sobre a razão de Deus. Acrescenta ao pecado gravíssimo contra a fé a obstinação e contumácia nele, e uma certa orgulhosa preferência da própria razão sobre a razão de Deus.
Portanto, as doutrinas heréticas e as obras heréticas constituem o maior pecado de todos, a exceção do ódio formal a Deus, do qual, como já dissemos, só são capazes comumente o demônio e os condenados. Conseguintemente, o liberalismo, que é a heresia, e as obras liberais, que são obras heréticas, constituem o pecado máximo que se conhece no Código da Lei Cristã. Logo, salvo os casos de boa-fé, de ignorância e indeliberação, ser liberal é maior pecado do que ser blasfemo, ladrão, adúltero ou homicida, ou qualquer outra coisa das que a lei de Deus proíbe a sua justiça infinita castiga. Ou qualquer outra coisa das que a lei de Deus proíbe e a sua justiça infinita castiga. Não entende assim o moderno naturalismo, mas sempre assim o creram as leis dos estados cristãos, até ao advento da presente era liberal. Assim o prossegue ensinando a lei da igreja, e assim o continua julgando e condenando o tribunal de Deus. Sim, a heresia e as obras heréticas são os piores pecados de todos, e por isso o liberalismo e os atos liberais são ex genero suo, o mal sobre todo mal. Capítulo 5, dos diferentes graus que pode haver e há dentro da unidade específica do liberalismo. O liberalismo, como sistema de doutrinas, pode chamar-se escola, como organização de adeptos para difundi-las e propagá-las. Seita, como agremiação de homens dedicados a fazê-las prevalecer na esfera do direito público, partido. Porém, ou se considere como escola ou conceito como partido, o liberalismo oferece, dentro da sua unidade lógica específica, vários graus ou matizes que ao teólogo cristão convém estudar e expor. Primeiro que tudo convém fazer notar que o liberalismo é uno, isto é, constitui um organismo de erros perfeita e logicamente concatenados, razão porque se chama sistema, com efeito partindo do princípio fundamental de que o homem e a sociedade são perfeitamente autônomos ou livres, com absoluta independência de todo outro critério natural ou sobrenatural que não seja o individual, segue-se por uma perfeita ilação de consequências, tudo o que, em nome dele, proclama a demagogia mais avançada. A revolução só tem de grande a sua inflexível lógica. Até os atos mais despóticos que executa em nome da liberdade, e que à primeira vista todos taxamos de monstruosas inconsequências, obedecem a uma lógica altíssima a superior. Pois que, reconhecendo a sociedade por única lei social, critério da maioria, sem outra norma ou regulador, como poderá negar-se ao Estado o perfeito direito de cometer quaisquer tropelias contra a Igreja todas as vezes que, segundo aquele seu único critério social, seja conveniente cometê-las? Admitindo-se que a razão está sempre da parte da maioria, fica por esse modo admitida como única lei a do mais forte, e portanto muito logicamente se pode chegar até as últimas brutalidades. Mas apesar desta unidade lógica do sistema, os homens não são lógicos sempre, e isto produz, dentro daquela mesma unidade, a mais assombrosa variedade ou gradação de tintas. As doutrinas derivam necessariamente por virtude própria uma das outras. Os homens, porém, são comumente ilógicos e inconsequentes. Os homens, levando até as últimas consequências seus princípios, deveriam ser todos santos, quando os princípios fossem bons, e todos demônios do inferno, quando os princípios fossem maus. É a inconsequência que, dos homens bons e maus, faz bons a meia bondade e maus que o não são inteiramente. Aplicando essas observações ao presente assunto do liberalismo, diremos que liberais completos se encontram relativamente poucos, louvores a Deus. O que não obsta a que os outros, sem mesmo haverem chegado ao último limite da depravação liberal, sejam, contudo, verdadeiros liberais, isto é, verdadeiros discípulos, sectários ou partidários do liberalismo, considerado como escola, seita ou partido. Examinemos essas variedades da família liberal. Há liberais que aceitam os princípios, rejeitam, porém, as consequências, pelo menos as mais duras e extremas. Outros aceitam uma ou outra consequência, ou aplicação que lhes agrada, fazendo-se, porém, escrupulosos em aceitar radicalmente os princípios. Quereriam uns o liberalismo aplicado somente ao ensino, outros a economia civil, outros apenas as formas políticas. Só os mais avançados apregoam a sua natural aplicação a tudo e para todos. As restrições e mutilações do credo liberal são tantas quanto os interesses por sua aplicação prejudicados ou favorecidos, pois existe geralmente o erro de crer que o homem pensa com inteligência, quando mais vulgar é que pensa com o coração, e muitas vezes também com o estômago. Daqui os diferentes partidos liberais que apregoam o liberalismo de mais ou menos graus, como mais ou menos graduada, a gosto do consumidor, expõe o taberneiro à sua aguardente. Daqui o não haver liberal para quem o vizinho mais avançado não seja um brutal demagogo, ou o menos avançado, um furibundo reacionário. É assunto de escala alcoólica e nada mais. Assim, pois, tanto os que hipocritamente batizaram em Cádiz o seu liberalismo com a invocação da Santíssima Trindade, como os que, nestes últimos tempos, lhe deram por emblema guerra a Deus, estão todos dentro da tal escala liberal. E a prova é que todos as aceitam e, em última análise, invocam este denominador comum.
O critério liberal ou independente é um entre eles, ainda que sejam em cada um mais ou menos acentuadas as aplicações. Do que depende esta maior ou menor acentuação? Dos interesses, muitas vezes, do temperamento, não poucas, de certas influências de educação que impedem uns de tomar o passo precipitado que tomam outros, do respeito humanos, talvez, ou considerações de família, de relações ou amizades contraídas, etc, etc. Isso sem contar a tática satânica que às vezes aconselha o homem a não propalar uma ideia para não produzir alarme e para lograr torná-la mais viável e insinuante, o que sem juízo temerário se pode afirmar de certos liberais conservadores, em quem o conservador não costuma ser mais que a máscara ou disfarce do franco demagogo. Portanto, na generalidade dos semiliberais, a caridade pode supor certa dose de candura e de natural bonhomia ou bobice, que se não os faz de todo irresponsáveis, como diremos depois, obriga, não obstante, a ter-se para com eles alguma compaixão. Fica, pois, averiguado, curioso leitor, que o liberalismo é um só. Há, porém, liberais como mau vinho, de diferente cor e sabor. Capítulo 6 do chamado liberalismo católico, ou catolicismo liberal. De todas as inconsequências e antinomias que se encontram nas escalas médias do liberalismo, a mais repugnante de todas e a mais odiosa é a que pretende nada menos que a união do liberalismo com o catolicismo, para formar o que se conhece na história dos modernos desvarios pelo nome de liberalismo católico ou catolicismo liberal. O que não obsta tem um pago tributo a este absurdo inteligências preclaras e corações honradíssimos, que não podemos deixar de crer bem intencionados. O liberalismo teve sua época de moda e prestígio, que graças a Deus vai passando ou já passou. Este funesto erro teve princípio num desejo exagerado de estabelecer conciliação e paz entre doutrinas que forçosamente e por sua essência são inconciliáveis e inimigas. O liberalismo é o dogma da independência absoluta da razão individual e social. O catolicismo é o dogma da sujeição absoluta da razão individual e social à lei de Deus. Como conciliar o sim e o não de tão opostas doutrinas? Aos fundadores do liberalismo católico pareceu coisa fácil. Eles cogitaram uma razão individual, ligada à lei do Evangelho, porém coexistindo com ela uma razão pública ou social livre de toda coerção. Disseram, o Estado como tal não deve ter religião, ou deve tê-la somente até certo ponto, que não vai incomodar os que não queiram tê-la. Assim, pois, o cidadão particular deve sujeitar-se à revelação de Jesus Cristo, porém o homem público pode, como tal, portar-se como se para ele não existir a dita revelação. Desta maneira forjaram a célebre fórmula, a Igreja livre no Estado livre. Fórmula para cuja propagação e defesa se ajuramentaram em França vários católicos insignes, entre eles um ilustre prelado. Fórmula que devia ser suspeita desde que a tomou Cavour para arvorá-la em bandeira da Revolução Italiana contra o poder temporal da Santa Sé. Fórmula de que, apesar de seu evidente desastre, não consta que seus autores se hajam retratado ainda. Não chegaram a ver estes esclarecidos sofistas que, se a razão individual era obrigada a submeter-se à lei de Deus, não podia declarar-se isenta dela a razão pública ou social, sem cair num dualismo extravagante que submete o homem à lei de dois critérios opostos e de duas opostas consciências. Pois que a distinção do homem em particular e cidadão, obrigando-o no primeiro caso a ser cristão e permitindo-lhe ser ateu no segundo, caiu imediatamente por si sob o peso esmagador da lógica integralmente católica. Os sílabos de que adiante falaremos acabou de desfazer sem remissão. Ficou, todavia, desta brilhante, porém funestíssima, escola um ou outro discípulo tardio que, não se atrevendo já a sustentar paladinamente a teoria católico-liberal, de que fora outrora fervoroso panegirista, segue-a, contudo, obedecendo-lhe ainda na prática, talvez sem se aperceber, de que se propõe pescar com redes que, por velhas e conhecidas, o diabo mandou já recolher. Capítulo 7, em que consiste principalmente a razão intrínseca do chamado liberalismo católico. Se bem refletíssemos a essência íntima do liberalismo chamado católico, por outras palavras, catolicismo liberal, consiste provavelmente apenas num falso conceito do ato de fé. Segundo seu modo de pensar, os católicos liberais parece que fundamentam todos os motivos da sua fé, não na autoridade de Deus, infinitamente verdadeiro e infalível, que se dignou revelar-nos o caminho único que nos há de conduzir à bem-aventurança sobrenatural, mas na livre apreciação de um juízo individual que lhes dita ser melhor uma crença que lhes dita ser melhor uma crença que outra qualquer. Não querem reconhecer o magistério da Igreja, único autorizado por Deus, para propor aos fiéis a doutrina revelada e determinar-lhe o sentido genuíno, antes arvorando-se eles em juízes da doutrina, admitem a parte que bem lhes parece, reservando-se, não obstante, o direito de crer na contrária, sempre que razões aparentes pareçam provar-lhes ser hoje falso o que ontem aceitavam como verdadeiro. Para a refutação de semelhante teoria, basta conhecer a doutrina fundamental, de fide exposta sobre essa matéria pelo Santo Concílio do Vaticano I. Demais, chamam-se católicos porque creem firmemente que o catolicismo é a única verdadeira revelação do Filho de Deus.
Porém, chamam-se católicos liberais ou católicos livres porque julgam que esta sua crença não lhes deve ser imposta a eles, nem a ninguém, por outro motivo superior, senão o da sua livre apreciação. De onde resulta que, sem o pressentirem, o diabo lhes substituiu arteiramente o princípio sobrenatural da fé pelo princípio naturalista do livre exame. E assim, ainda que julguem ter fé nas verdades cristãs, não a têm, mas apenas simples convicção humana, o que é essencialmente distinto. A consequência é que julgam a sua inteligência livre em crer ou não crer, e igualmente livre a de todos os outros. Na incredulidade, pois, não veem um vício, enfermidade ou cegueira voluntária do entendimento, e mais ainda do coração, mas sim um ato lícito da jurisprudência interna de cada um, tão senhor de si para crer como para não admitir crença alguma. Por isso, coaduna-se com este princípio o horror a toda a pressão moral ou física, que externamente vem a castigar ou prevenir a heresia. E daí o horror às legislações civis francamente católicas. Daí o respeito sumo com que entendem dever ser tratadas sempre as convicções alheias, ainda as mais opostas à verdade revelada, pois para eles são tão sagradas quanto errôneas, como quando verdadeiras. E visto que todas nascem do mesmo sagrado princípio da liberdade intelectual, em vista do qual se erige um dogma o que se chama tolerância, e se dita para a polêmica católica contra os hereges um novo código de leis, que nunca conheceram os grandes polemistas católicos da antiguidade. Sendo essencialmente naturalista o conceito primário da fé, segue-se daí que há de ser naturalista todo o seu desenvolvimento no indivíduo e na sociedade. Daí o apreciar-se a igreja principal e quase exclusivamente às vezes pelas vantagens da cultura e civilização que proporciona aos povos, e que esquecendo e quase nunca citando para nada o seu fim primário sobrenatural, que é a glorificação de Deus e a salvação das almas. Daquele falso conceito aparecem eivadas várias apologias católicas que se escrevem na época atual, de sorte que, para essas tais, se o catolicismo tivesse por infelicidade ocasionado a algures um atraso material para os povos, já não seria verdadeira nem louvável, em boa lógica, uma tal religião. E tanto assim podia ser que, indubitavelmente, para alguns indivíduos e famílias tem sido uma ocasião de verdadeira ruína material a fidelidade à sua religião, sem que ela, por isso, deixasse de ser coisa muito excelente e divina. E é este o critério que dirige a pena da maior parte dos periódicos liberais, que se lamentam a demolição de um templo. Só apontam nisso a profanação da arte, se advogam as ordens religiosas, não fazem mais que ponderar os benefícios que prestaram às letras, se exaltam a irmã da caridade, é apenas em consideração aos humanitários serviços com que suaviza os horrores da guerra. Se admiram o culto, é apenas em atenção ao seu brilho exterior e à sua poesia. Se na literatura católica respeitam as Sagradas Escrituras, é fixando-se apenas na sua majestosa sublimidade. Neste modo de encarecer as coisas católicas unicamente por sua grandeza, beleza, utilidade ou excelência material, segue-se em boa lógica que merece iguais louvores o erro, quando reunir tais condições, como sem dúvida as reúne aparentemente em mais de uma ocasião algum dos falsos cultos. A maleficação deste princípio naturalista até chega à piedade, convertendo-a em verdadeiro pietismo, isto é, em falsificação da piedade verdadeira. Assim o vemos em tantas pessoas que não buscam nas práticas religiosas mais que a emoção, o que é puro sensualismo da alma e mais nada. Assim aparece inteiramente desvirtuado hoje em dia, em muitas almas, o ascetismo cristão, que é a purificação do coração por meio do enfraquecimento dos apetites, e desconhecido o misticismo cristão, que não é a emoção, nem a consolação interior, nem alguma outra dessas delícias humanas, senão a união com Deus por meio da sujeição à sua santíssima vontade e por meio do amor sobrenatural. Por isso é catolicismo liberal, ou melhor, catolicismo falso, grande parte do catolicismo usado hoje por certas pessoas. Não é catolicismo, é mero naturalismo, é racionalismo puro, é paganismo com linguagem e formas católicas, se nos permitem a expressão. Capítulo 8. Sombra e penumbra, ou razão extrínseca desta mesma seita católico-liberal. Capítulo 8. Sombra e penumbra, ou razão extrínseca desta mesma seita católico-liberal. Havendo analisado no capítulo anterior a razão intrínseca ou formal, como quiseram chamar-lhe, do liberalismo católico, passemos a examinar agora que poderíamos chamar sua razão extrínseca histórica ou material, se a nossos leitores agradar mais esta última classificação escolástica. As heresias que estudamos hoje no dilatado curso dos séculos que medeiam entre a vinda de Jesus Cristo e os tempos em que vivemos, apresentam... Sem fonte melhor. As heresias que estudamos hoje no dilatado curso dos séculos que medeiam entre a vinda de Jesus Cristo e os tempos em que vivemos apresentam-se-nos à primeira vista com pontos clara e definidamente circunscritos a seu respectivo período histórico, podendo-se, segundo, demarcar como, a compasso, o ponto onde começam e onde terminam, isto é, a linha geométrica que separa estes pontos negros do restante campo iluminado em que se ostentam. Porém, essa apreciação, se bem advertirmos, não passa de uma ilusão da distância.
Um estudo mais detido que com a lente de uma boa crítica nos acerque daquelas épocas e ponha em verdadeiro contato intelectual com elas, nos permitirá observar que nunca em algum desses períodos históricos aparecem assaz geometricamente definidos os limites que separam o erro da verdade, não na realidade dela, porque esta é claramente formulada a da definição da igreja, mas na sua apreensão e profissão externa, isto é, no modo por que a respectiva geração se houver negá-la ou professá-la com mais ou menos franqueza. O erro na sociedade é como uma feia nódoa numa tela de primoroso tecido. Vê-se claramente, mas custa precisar-lhe os limites. São vagas suas fronteiras, como os crepúsculos que separam o dia que é findo da noite que se avizinha, e, por sua vez, a noite que passa do dia que renasce. Precedem o erro que a negra sombra seguem-no e rodeiam-no, umas como vagas penumbras que podem tomar-se, às vezes, pela mesma sombra, iluminada todavia por um outro reflexo de luz moribunda, ou pela mesma luz, empanada e obscurecida já pelas primeiras sombras. Assim, todo erro claramente formulado na sociedade cristã teve em volta de si outra como atmosfera do mesmo erro, porém menos denso e mais tênue e moderado. O arianismo teve o seu semerianismo, o pelagianismo o semi-pelagianismo, o luteranismo feroz o seu jansenismo, que não foi mais que um luteranismo moderado. Assim, na época presente, o liberalismo radical tem em volta de si o seu correspondente semi-liberalismo, que outra coisa não é a seita católico-liberal que estamos analisando. É o que o Sílabus chamou um racionalismo moderado. É o liberalismo sem a franca rudeza de seus primeiros princípios a descoberto e sem o horror de suas últimas consequências. É o liberalismo para o uso dos que não consentem, todavia, em deixar de parecer ou crer. É o liberalismo para o uso dos que não consentem, todavia, em deixar de parecer ou crer-se católico. É o liberalismo, triste crepúsculo da verdade, que começa a obscurecer-se no entendimento, ou da heresia que não chegou ainda a ganhá-lo e possuí-lo completamente. Observamos com efeito que costumam ser católicos liberais ou os católicos que vão deixando de ser firmes católicos, e os liberais puros que, desenganados em parte dos seus erros, não acabaram todavia de entrar em cheio nos domínios da verdade íntegra. É este, além disso, o meio sutil e engenhosíssimo que encontrou sempre o diabo para reter em sua sujeição muitos que de outro modo teriam aborrecido deveras, se bem as conheceram as suas maquinações infernais. Consiste este meio satânico em permitir que tenha um pé no terreno da verdade, contanto que tenha o outro já completamente no campo oposto. Assim evitam o salutar horror do remorso os que não têm ainda completamente calejada a consciência, e livram-se, além disso, dos compromissos que importa sempre toda a resolução decisiva, os espíritos fracos e vacilantes, que são os que mais se encontram. Assim conseguem os utilitários figurar, segundo lhes convém, um pouco em cada campo, fazendo por aparecer em ambos como amigos e filiados. Assim pode finalmente o homem Assim consegue os utilitários figurar, segundo lhes convém, um pouco em cada campo, fazendo por aparecer em ambos como amigos e filiados. Assim pode, finalmente, o homem dar como paliativo oficial e reconhecido a maior parte de suas fraquezas e inconsequências. Talvez não tenha ainda sido devidamente estudada, por este lado, a presente questão, na história antiga e contemporânea. Lado que se é o menos nobre é, por isso mesmo, o mais prático, já que, por infelicidade, no menos nobre e elevado é que muitas vezes se encontra o mecanismo secreto da maior parte dos fenômenos humanos. Pela nossa parte, pareceu-nos conveniente fazer aqui esta indicação, deixando a inteligências mais experimentadas e sutis o cuidado de ampliá-la e desenvolvê-la por completo. Outra distinção importante, isto é, do liberalismo prático e do liberalismo especulativo ou doutrinal, ensina-se em filosofia e em teologia que há duas espécies de ateísmo, um doutrinal e especulativo, outro prático. Consiste o primeiro em negar franca e redondamente a existência de Deus, pretendendo anular ou desconhecer as provas irrefragáveis em que se fundamenta. Consiste o segundo em viver e obrar sem negar a existência de Deus, porém como se Deus realmente não existira. Os primeiros chamam-se ateus teóricos ou doutrinais, os segundos ateus práticos e os que mais abundam. O mesmo acontece com o liberalismo e com os liberais. Há liberais teóricos e liberais práticos. Os primeiros são os dogmatizadores da seita. Filósofos catedráticos, deputados e jornalistas que ensinam o liberalismo em seus livros, discursos ou artigos, que defendem tal doutrina com argumentos e autoridade, e com afinco a um critério racionalista, em oposição dissimulada ou manifesta com o critério da divina e sobrenatural revelação de Jesus Cristo. Os liberais práticos são a grande maioria do grupo, os simplórios que creem a pé quedo o que dizem os mestres, ou que, sem crença alguma, seguem dóceis quem os leva, e sempre ligados ao seu compasso. Não sabem nada de princípios nem de sistemas, e quiçá até os detestariam se lhes conheceram a deformidade. Mas, não obstante, são as mãos que obram, como os teóricos as cabeças que dirigem. Sem eles não saíra o liberalismo do recinto das academias. São os que lhe dão vida e movimento exterior.
pagam o periódico liberal, votam no candidato liberal, apoiam as situações liberais e vitoriam seus personagens, celebrando suas festas e aniversários. São a matéria-prima do liberalismo, disposta a qualquer forma e a servir sempre para qualquer tropelia. Muitos deles iam à missa e mataram os frades. Mais tarde assistiam às novenas e davam carreira eclesiástica a seus filhos e compravam propriedades de desamortização. Hoje rezam talvez o breviário em volta dos deputados livre-cultistas. Formularam para si uma como certa lei de viver com o século e creem ou querem crer que andam bem assim. Mas exime-os isto de responsabilidade e culpa diante de Deus? Não, por certo, como veremos depois. Liberais práticos são também os que, retraindo-se de explanar a teoria liberal, que sabem estar já desacreditada para certos entendimentos, procuram, todavia, sustentá-la com o procedimento prático de todos os dias, escrevendo e perorando a liberal. Propondo e elegendo candidatos liberais, elogiando e recomendando seus livros e pessoas, julgando sempre dos acontecimentos segundo o critério liberal e manifestando sempre ódio a tudo que tenda a desacreditar ou menosprezar o seu querido liberalismo. Tal é a conduta de muitos jornalistas prudentes, a quem dificilmente se encontrará no delito de formular proposições concretamente liberais, porém que, não obstante em tudo que dizem ou calam, não deixam de fazer a maldita propaganda sectária. E este é o mais venenoso de todos os répteis liberais. Capítulo 10. O liberalismo de todo o matiz e caráter. O liberalismo, capítulo 10. O liberalismo de todo o matiz e caráter tem sido formalmente condenado pela Igreja. Capítulo 10. O liberalismo de todo o matiz e caráter tem sido formalmente condenado pela Igreja? Resposta: sim. O liberalismo, em todos os seus graus e aspectos, está formalmente condenado pela Igreja. De modo que, além das razões de malícia intrínseca que o tornam mau e criminoso, há para todo o católico a sua suprema e definitiva declaração da Igreja, que como tal o há julgado e anatematizado. Não podia permitir-se que erro de tal transcendência deixasse de ser incluído no catálogo dos oficialmente reprovados, e na verdade o tem sido em diferentes ocasiões. Já ao aparecer em França, por ocasião da sua primeira revolução, a famosa Declaração dos Direitos do Homem, em que estavam contidos em germe todos os desatinos do moderno liberalismo, já então foi condenado por Pio VI, essa declaração. Já ao aparecer em França por ocasião da sua primeira revolução, a famosa Declaração dos Direitos do Homem, em que estavam contidos em germe todos os desatinos do moderno liberalismo, já então foi condenada por Pio VI essa declaração. Mais tarde, essa doutrina foi honesta, ampliada e aceita por quase todos os governos da Europa, mesmo pelos príncipes soberanos, o que é uma das mais horríveis cegueiras que oferece a história das monarquias, tomou em Espanha o nome de liberalismo, porque é conhecida hoje em toda parte. Deram-se as terríveis contendas entre realistas e constitucionais, que mutuamente se designaram logo pelos epítetos de servis e liberais. De Espanha se estendeu a toda a Europa esta denominação. Pois bem, na maior força da luta, por ocasião dos primeiros erros de Lamennais, publicou Gregório XVI a sua encíclica Mirari Vos, condenação explícita do liberalismo. Segundo naquela ocasião, se entendia, pregada e praticada pelos governos constitucionais. Correndo os tempos e crescendo com eles a invasora corrente dessas ideias funestas, tomando até sob o influxo de extraviados talentos a máscara do catolicismo, deparou Deus à sua igreja o Pontífice Pio IX, que com toda razão passará à história com o título de açoite do liberalismo. O erro liberal, em todas as suas fases e matizes, foi desmascarado por este Papa. Para que mais autoridade tivessem as suas palavras sobre o assunto, dispôs a providência que saísse a repetida condenação do liberalismo dos lábios do Pontífice, que os liberais se empenharam desde o princípio a apresentar como seu. Depois dele não ficou já a este erro subterfúgio a que colher-se. Os repetidos breves e alocuções de Pio IX o mostraram ao povo cristão tal qual era, e os sílabos acabou de opor à sua condenação o último selo. Vejamos o conteúdo principal de algum destes documentos pontifícios. Citaremos apenas alguns, dentre muitos que poderíamos citar. A 18 de junho de 1871, respondendo a uma comissão de católicos franceses, falou-lhes assim Pio IX: o ateísmo nas leis, a indiferença em matéria de religião e essas máximas perniciosas chamadas católico-liberais, estas sim, que são verdadeiramente a causa da ruína dos estados da perdição da França. Crede-me, os estragos que vos anuncio são mais terríveis que a Revolução, ainda mais que a Comuna. Tenho condenado sempre o liberalismo católico, e 40 vezes voltaria a condená-lo, se tanto for preciso. Em breve de 6 de março de 1673, ao presidente sócio do Círculo de Santo Ambrósio de Milão, exprimiu-se assim: não faltam alguns que intentam fazer aliança entre a luz e as trevas, a
e pactuação entre a justiça e a iniquidade, a favor das doutrinas chamadas católico-liberais, que, baseadas em perniosíssimos princípios, se mostram favoráveis às invasões do poder secular nos negócios espirituais e inclinam seus sequazes a abraçar ou tolerar leis iníquas, como se não estivera escrito que ninguém pode servir ao mesmo tempo a dois senhores. Os que assim procedem são inteiramente mais perigosos e funestos que os inimigos declarados, não só porque, sem que alguém o note e, quiçá, sem eles mesmos o advertirem, secundam as tentativas dos maus, mas também porque, circunscrevendo-se a certos limites, se mostram com aparências de probidade e sã doutrina, para alucinar os imprudentes amadores de conciliações e seduzir a gente honrada que haveria combatido o erro manifesto. Em breve de 8 de maio do mesmo ano, a Confederação dos Círculos Católicos da Bélgica disse: o que sobretudo louvamos em vossa religiosíssima empresa é a absoluta aversão que, segundo me consta, professais aos princípios católicos liberais, e o vosso denodado intento de desarraigá-los. Verdadeiramente, ao empenhar-vos em combater esse insidioso erro, tanto mais perigoso que uma inimizade declarada, quanto mais ele se encobre sob um especioso véu de zelo e caridade, e em procurar com afinco apartar dele as pessoas simples, extirpareis uma funesta raiz de discórdia e contribuireis eficazmente para unir e fortalecer os ânimos. Seguramente vós que, com tão plena submissão, acatais todos os documentos dessa sé apostólica, cujas reiteradas reprovações dos princípios liberais vos são conhecidas. Não haveis necessidade dessas advertências. E em breve, o Dalacroix, periódico de Bruxelas, em 21 de maio de 1984, diz o seguinte: não podemos deixar de elogiar o instinto expresso em vossa carta, e ao qual sabemos que satisfaz plenamente vosso periódico de publicar, divulgar, comentar e inculcar nos ânimos tudo quanto esta santa sé tem ensinado contra as perversas, ou pelo menos falsas, doutrinas professadas em tantas partes, e nomeadamente contra o liberalismo católico, empenhando em conciliar a luz com as trevas, a verdade com o erro. A 9 de junho de 1863, escrevia ao presidente e conselho da Associação Católica de Orleans, e sem nomeá-lo retratava o liberalismo pietista e moderado nos seguintes termos: ainda que vossa luta haja de travar-se rigorosamente contra a impiedade, contudo, talvez por este lado, vos não corra perigo tão grande, como por parte desse grupo de inimigos imbuídos daquela doutrina ambígua, que, conquanto regente as últimas consequências dos erros, retém obstinadamente os seus germes, e não querendo abraçar-se com a verdade hominímoda, nem se atrevendo a abandoná-la por inteiro, empenha-se com todo o afã em interpretar as doutrinas e tradições da Igreja, ajustando-as ao molde de suas privadas opiniões. Para não nos tornarmos intermináveis e enfadonhos, contentar-nos-emos com aduzir somente as frases de outro breve, o mais expressivo de todos, e que, por isso, não podemos omitir em consciência, é o dirigido ao bispo de Quimper, em 28 de julho de 1873. Referindo-se à Assembleia Geral das Associações Católicas que se acabava de celebrar naquela diocese, diz o Papa: seguramente tais associações não se apartarão da obediência devida à Igreja nem pelos escritos nem pelos atos que com injúrias e invectivas a perseguem, porém poderão pô-las na resvaladia senda do erro essas opiniões chamadas liberais, aceitas por muitos católicos, enquanto ao mais homens de bem e piedosos que, pela mesma influência que lhes dá a sua religião e piedade, podem muito facilmente captar os ânimos e induzi-los a professar máximas muito perniciosas. Inculcai, portanto, venerável irmão, aos membros dessa católica Assembleia que nós, ao increpar tantas vezes como temos feito os sequazes dessas opiniões liberais, não nos temos referido aos declarados inimigos da Igreja, pois a estes ocioso seria denunciá-los, mas a esses outros a que já aludimos, que, conservando o vírus oculto dos princípios liberais, que beberam com o leite, como se não estivera impregnado de palpável malignidade e fora tão inofensivo como eles, pensam para a religião, o inoculam com a maior facilidade nos ânimos, propagando assim a semente dessas discórdias que há tanto tempo trazem revolto o mundo. Procurem, pois, evitar essas ciladas e esforcem-se por dirigir seus tiros contra esse insidioso inimigo, e certamente se tornarão beneméritos da religião da pátria. Claro, o veem nossos amigos e também adversários, é o Papa que fala nesses breves, particularmente no último, que de modo especial devem amiudar e estudar. 11º capítulo da última e mais solene condenação do liberalismo pelos sílabos. Resumindo aqui em documentos distintos, disse o Papa com respeito ao liberalismo, podemos apenas indicar os seguintes duríssimos epítetos com que, em diferentes ocasiões, o classificou. Com efeito, em breve a Segur, por motivo do seu conhecido livro Homenagem aos Católicos Liberais, chamou o liberalismo pérfido inimigo em sua alocução ao bispo de Nevers, verdadeira calamidade atual. Em carta ao Círculo Católico de Santo Ambrósio de Milão, pacto entre a injustiça e a iniquidade. Neste mesmo documento, classificou de mais funesto ou perigoso que o inimigo declarado. Na citada carta ao bispo de Quimper, vírus oculto, em um breve aos da Bélgica.
erro insidioso e solapado, e outro breve a Monsieur Gaume, peste perniciosíssima. Todos estes documentos se podem ler na sua íntegra no citado livro de Segur, Homenagem aos Católicos Liberais. Todavia, o liberalismo podia, com certa aparência de razão, recusar a autoridade dessas declarações pontifícias, por terem sido todas expostas todas em documentos de caráter meramente privado. A heresia é sempre tenaz e cavilosa, e segura-se sempre a qualquer pretexto ou excusa para iludir a condenação. Necessitava, pois, de um documento oficial, público, solene, de caráter geral, universalmente promulgado e, portanto, definitivo. A Igreja não podia negar à ansiedade de seus filhos esta formal e decisiva palavra do seu soberano magistério. Deu-a e foi os sílabos de 8 de dezembro de 1864. Todos os bons católicos o acolheram com entusiasmo, igual aos paroxismos de furor com que o saudaram os liberais. Os católicos liberais entenderam mais prudente feri-lo de soslaio com capciosas interpretações. Uns e outros tinham razão em reconhecer-lhe a devida importância. Os sílabos é um catálogo oficial dos principais erros contemporâneos, em forma de proposições concretas, tais como se encontram nos autores mais conhecidos que os propalaram. Entre eles se encontram, pois, especificados todos os erros do dogmatismo liberal. Ainda que em uma só das proposições do sílabo se nomeia o liberalismo, é certo, contudo, que a maior parte dos erros ali assoalhados são erros liberais, e, portanto, de condenação separada de cada um da condenação separada de cada um resulta a condenação total do sistema. Nas proposições 15, 77 e 78 se condena a liberdade de cultos, o placer regio nas 20 e 28ª, a desamortização na 16ª e 27ª, a supremacia absoluta do Estado na 39ª, a secularização do ensino público na 45ª, 47ª e 48ª, a separação da Igreja do Estado na 15ª, o direito absoluto de legislar sem Deus, na 56ª, o princípio da não intervenção, na 62ª, o chamado direito de insurreição, na 63ª, o matrimônio civil, na 73ª, e mais alguma, a liberdade da imprensa, na 79ª, o sufrágio universal com o princípio de autoridade, na 60ª, finalmente o liberalismo, pelo seu nome, na 80ª. Vários livros se têm escrito desde então para a exposição clara e sucinta de cada uma dessas preposições. A eles se pode recorrer. Porém, a interpretação e comentário mais autorizado aos sílabos é o dado por seus próprios impugnadores, os liberais de todas as cores, quando nolo apresentam sempre com seu mais odioso inimigo e como símbolo mais completo do que chamam clericalismo, ultramontanismo e a reação. Satanás, que é malvado, mas não tolo, viu bem claro onde ia bater diretamente o golpe tão certeiro, e apôs a tão grande monumento o selo de todos os mais autorizado depois do de Deus, o de seu profundo rancor. Acreditemos nisto, o pai da mentira. O que ele aborrece de fama, traduz, por isto, só o testemunho certo e seguro da verdade. 12º capítulo, de algo que parecendo liberalismo não é, e de algo que o é, não o parecendo. É o diabo grande mestre em artimanhas e embustes, e o principal de sua diplomacia consiste em introduzir a confusão nas ideias. O maldito perderia metade de seu poderio sobre os homens se as ideias, boas ou más, aparecessem francas e determinadas. Advirta-se de passagem que não é moda hoje chamar deste modo ao diabo, talvez porque o liberalismo nos acostumou a tratar também o senhor diabo com certo respeito. O diabo, pois, em tempo de cisma e heresias, a primeira coisa que procurou foi que se baralhassem e trocassem os vocábulos, meio assaz seguro para trazer desde logo desnorteada e desvairada a maior parte das inteligências. Isso sucedeu com o arianismo, a ponto de vários bispos de grande santidade chegarem a subscrever no Concílio de Milão uma fórmula em que se condenava o insigne Atanásio, martelo daquela heresia, e apareceriam na história como verdadeiros fautores dela, se Eusébio Marte, legado pontifício, não houvesse acudido a tempo de libertar de tais laços ao que o breviário chama captivatam simplicitatem de alguns daqueles irrepreensíveis anciãos. O mesmo sucedeu com o pelagianismo, o mesmo com o jansenismo no passado, o mesmo acontece hoje com o liberalismo. Liberalismo representa para uns as formas políticas de certa classe, é para outros certo espírito de tolerância e generosidade opostas ao despotismo e tirania, para outros a igualdade civil, e para muitos uma coisa vaga e incerta que poderá traduzir-se simplesmente pelo oposto a toda a arbitrariedade governamental. Urge, pois, tomar a pergunta aqui, que é, ou melhor, que coisa não é o liberalismo? Em primeiro lugar, não são esse liberalismo as formas políticas de qualquer classe que sejam, por democráticas ou populares que a suponham. Cada coisa é o que é. As fórmulas são formas, e nada mais. Uma república unitária ou federal, democrática ou mista. Um governo representativo ou misto, com mais ou menos atribuições do poder real, ou com o máximo ou mínimo de rei que se queira fazer entrar na mistura.
A monarquia absoluta ou moderada, hereditária ou eletiva. Nada disso tem que ver note-se bem, com o liberalismo. Tais governos podem ser perfeita e integralmente católicos, como aceitem acima da sua própria soberania a de Deus e reconheçam havê-la recebido dele e se sujeitem em seu exercício ao critério individual da lei cristã e deem por indiscutível em seus parlamentos tudo que for definido pela Igreja e reconheçam como base do direito público a supremacia da mesma Igreja e o seu absoluto direito em tudo que é da sua competência. Tais governos são verdadeiramente católicos e nada lhes pode lançar em rosto o mais exigente ultramontanismo, porque são verdadeiramente ultramontanos. A história nos oferece repetidos exemplos de poderosíssimas repúblicas, fervorosissimamente católicas. Aí está a aristocrática de Veneza, a mercantil de Gênova e certos cantões suíços. Como exemplo de monarquias mistas muito católicas, podemos citar a nossa gloriosíssima de Catalunha e Aragão, a mais democrática e, ao mesmo tempo, a mais católica do mundo na Idade Média. A antiga de Castela até a Casa da Áustria, a helética da Polônia até a iníqua desmembração deste religiosíssimo reino. É uma preocupação crer que as monarquias hão de ser mais religiosas que as repúblicas. Precisamente os mais escandalosos exemplos de perseguição ao catolicismo nos tempos modernos têm nos dado monarquias como a da Rússia e a da Prússia. Um governo, de qualquer forma que seja, é católico se baseia a sua Constituição, a sua legislação e a sua política em princípios católicos. É liberal se baseia a sua Constituição, a sua legislação e a sua política em princípios racionalistas. A natureza essencial de uma legislação ou constituição não está em legislar o rei na monarquia, ou o povo na república, ou ambos nas formas mistas, mas sim em que tudo se faça ou não segundo o selo imutável da fé, conforme o que aos estados como aos indivíduos manda a lei cristã. Assim como nos indivíduos pode ser igualmente católico um rei com a sua púrpura, um nobre com seus brasões, um trabalhador com a sua blusa de algodão. Assim os estados podem ser católicos, seja qual for a classificação que lhes dê no quadro sinótico das formas governamentais. Por conseguinte, nada tem que ver o ser liberal ou não ser com o horror natural, que todo homem deve professar a arbitrariedade e a tirania, com o desejo de igualdade civil entre todos os cidadãos, e muito menos com o espírito de tolerância e generosidade, que, em sua devida acepção, não são mais que virtudes cristãs. E não obstante tudo isto, na linguagem de certa gente e também de certos periódicos, se chama liberalismo. Há aqui, pois, uma coisa que, parecendo liberalismo, não é de forma alguma. Há, porém, em troca, alguma coisa que, não parecendo liberalismo, vem a sê-lo efetivamente. Suponha-se uma monarquia absoluta como a da Rússia, ou, se antes quiserem, como a da Turquia, ou um governo dos chamados conservadores de hoje, o mais conservador que seja possível imaginar. E suponha-se que tal monarquia absoluta, ou tal governo conservador, tenha estabelecido a sua Constituição e baseada a sua legislação, não sobre os princípios do direito católico, nem sobre a indiscutibilidade da fé, não sobre a rigorosa observância do respeito aos direitos da Igreja, mas sobre o princípio ou da vontade livre do rei, ou da vontade livre da maioria conservadora. Tal monarquia e governo conservador são perfeitamente liberais e anticatólicos. Pouco importa, para o caso, que o livre pensador seja um monarca com seus ministros responsáveis, ou um ministro responsável com seus corpos co-legisladores. Em ambos os casos, anda aquela política informada pelo critério livre pensador, e por conseguinte liberal, que tenha ou não tenha para os seus fins agrilhoado à imprensa, que açoite por qualquer nada ao país, que veja com cara de ferro os seus vassalos, pouco importa, poderá não ser livre aquele mísero país, mas será perfeitamente liberal. Tais foram os antigos impérios asiáticos, tais várias monarquias modernas, tal o Império Alemão de hoje, como o sonha Bismarck, tal a presente monarquia espanhola, cuja Constituição declara inviolável o monarca, porém não declara inviolável a Deus. Eis aqui o caso de alguma coisa que, parecendo não ser liberalismo, o é, não obstante, e do mais refinado e desastroso, por isso mesmo que não tem essas aparências. Daqui se verá com que delicadeza se há de proceder quando se trata de tais questões. É preciso, antes de tudo, definir os termos do debate e evitar o equívoco, que é o que mais favorece o erro. 13º capítulo. Notas e comentários à doutrina exposta no capítulo anterior. Temos dito que não são ex-liberais as formas democráticas ou populares, puras ou mistas, e julgamos tê-lo suficientemente provado. Não obstante, isto que falamos especulativamente ou em aberto é uma verdade, não é tanto na prática ou em concreto, isto é, na ordem dos fatos, a que principalmente deve andar sempre atento o propagandista católico. Com efeito, apesar de que consideradas em si mesmas não são liberais tais formas de governo, vem a ser em nosso século, atendendo que a Revolução Moderna, que não é outra coisa que o liberalismo em ação, nos apresenta baseadas em suas errôneas doutrinas. É assim que, muito cordatamente, o vulgo, que entende poucas distinções, classifica de liberalismo tudo que, em nossos dias, se lhes apresenta como reforma democrática no governo das nações, porque ainda que por natural essência das ideias o não sejam, vem a sê-lo de fato. E portanto discorreram com singular tino e acerto nossos pais,
quando repeliam como contrária à sua fé a forma constitucional ou representativa, preferindo a monarquia pura, que nos últimos séculos era o governo da Espanha. Um certo instinto natural dizia ainda aos menos avisados que as novas formas políticas, em si inofensivas como formas tais, vinham impregnados do princípio herético liberal, pelo que faziam muito bem em chamar-lhes liberais. E semelhantemente a monarquia pura, que de si podia ser muito ímpia e até herética, se lhes apresentava como forma essencialmente católica, pois desde muitos séculos atrás haviam recebendo os povos informada pelo espírito do catolicismo. Erravam, pois, ideologicamente falando, os nossos realistas que identificavam a religião como antigo regime político e reputavam ímpios os constitucionais. Porém, acertavam, praticamente falando, porque, no que se lhes apresentava como mera forma política indiferente, viam eles tanto o claro instinto da fé em volta à ideia liberal. Isso sem contar com que os corifeus e sectários do bando liberal fizeram tudo possível, com blasfêmias e atentados, para que o verdadeiro povo não desconhecesse qual era, no fundo, a significação de sua odiosa bandeira. Tampouco é rigorosamente exato que as formas políticas sejam diferentes da religião, ainda que essa as aceite todas. O filósofo sensato as estuda e analisa, e sem condenar nenhuma, não deixa de manifestar preferência pelas que, mais a salvo, deixam o princípio da autoridade, que está baseado principalmente na unidade. Em vista do que, vendo-se está que a forma mais perfeita de todas é a monárquica, como a que mais se assemelha ao governo de Deus da Igreja, assim como pela razão inversa, a mais imperfeita é a república. A monarquia exige a virtude de um homem só, a república exige a virtude da maioria dos cidadãos. É, pois, logicamente falando, mais irrealizável o ideal republicano que o ideal monárquico. E este é mais humano que aquele, porque exige menos perfeição humana e se acomoda mais à rudeza e vícios da generalidade. Mas para o católico do nosso século, a maioria de todas as razões para preveni-lo a respeito dos governos de forma popular deve ser o afã constante com que, em toda parte, tem procurado implantá-los a maçonaria. Por uma intuição maravilhosa, conheceu o inferno que estes eram sistemas melhores condutores da sua eletricidade, e que nenhum poderá servir-lhes mais a seu gosto. É, pois, indubitável que um católico deve olhar como suspeito todo o que, neste conceito, lhe prega a revolução, como mais acomodado às suas vistas, e que, portanto, o que a revolução acaricia e apregoa com o nome de liberalismo, fará bem em olhá-lo como liberalismo quatá, ainda que só de forma se trate, pois tais formas que não são, neste caso, mais que o invase ou invólucro com que querem fazer-nos admitir em casa o contrabando de Satanás. 14º capítulo. Se em vista do que vai dito, é ou não lícito ao bom católico aceitar em bom sentido a palavra liberalismo e em bom sentido gloriar-se de ser liberal. Permita-se-nos, sobre este ponto, transcrever aqui integralmente um capítulo de outro opúsculo, nosso Coisas do Dia, em que se responde a essa singular consulta. Diz assim: vale-me Deus, meu amigo, com as palavras liberalismo liberal. Andas realmente namorado delas e traz-te cego o amor como a todos os namorados. Que inconvenientes tem o seu uso, tantos tem para mim que nele chego a ver matéria de pecado. Não te assustes, mas escuta-me com paciência. Vais ouvir-me de pronto e sem dificuldade. É indubitável que a palavra liberalismo tem na Europa, no presente século, significação de coisa suspeita e que não concorda inteiramente com o verdadeiro catolicismo. Não me digas que coloco o problema em termos exagerados. Efetivamente, has de conceder-me que, na acepção ordinária da palavra, liberalismo e liberalismo católico são coisas reprovadas por Pio IX. Prescindamos por agora dos poucos ou muitos que pretendem continuar professando um certo liberalismo, que no fundo não querem que não seja. Porém, o certo é que a corrente liberal na Europa e na América, no século XIX que escrevemos, é anticatólica e racionalista. Um volver de olhos sobre o mundo, vê o que significa partido liberal na Bélgica, na França, na Alemanha, na Inglaterra, na Holanda, na Áustria, na Itália, nas repúblicas hispano-americanas e nas 9/10 partes da imprensa espanhola. Pergunta a todos o que significa no idioma comum. Critério liberal, corrente liberal, atmosfera liberal, etc. E vê-se dos homens que se dedicam a estudos políticos sociais na Europa e na América, 99% não entendem por liberalismo o puro e cru racionalismo aplicado à ciência social. Pois bem, por mais que tu e quantas dezenas ainda de outros particulares vos empenheis em dar sentido de coisa indiferente ao que a corrente geral já marcou com um selo de anticatolicismo, é certo que o uso, árbitro e norma suprema em matéria de linguagem continua considerando o liberalismo como bandeira contra o catolicismo. Por conseguinte, ainda que com 1000 distingos e salvaguardas e sutilezas consigas formar para ti só um liberalismo que nada tem de contrário à fé, na opinião dos outros, desde que te chame liberal, pertencerá como todos à grande família do liberalismo europeu, tal como todos o entendem. Teu periódico rediges e lhes chama liberal na crença comum. Será um soldado a mais entre os que, sob essa divisa, combatem de frente ou de lado a Igreja Católica. Em vão te desculparás uma ou outra vez. Essas desculpas e explicações não as pode dar todos os dias, o que seria assaz trabalhoso. Em compensação, a palavra liberal terás tu de usá-la em cada parágrafo. Serás, pois, na crença comum, o soldado e nada mais, como tantos outros que militam sob essa divisa. E por mais que no teu interior sejas tão católico como o Papa,
Como se jactam alguns liberais, é certo que, no movimento das ideias, na marcha dos acontecimentos, influirás não como católico, mas como liberal, e a teu pesar serás um satélite e não poderás deixar de mover-te dentro da órbita geral em que gira o liberalismo. E tudo por uma palavra. E tudo por uma palavra. Vê bem, apenas por uma palavra. Sim, meu amigo, eis o resultado de te chamares liberal, e chamares liberal ao teu periódico. Desengana-te, o uso da palavra te faz quase sempre, e em grande parte solidário com tudo que se acolhe à sua sombra. E o que se acolhe à sua sombra, já vês, e não poderia negar-mo, é a corrente racionalista. Teria, pois, escrúpulo em minha consciência de aceitar esta solidariedade com os inimigos de Jesus Cristo? Vamos a outras reflexões. É também indubitável que, dentre os que leem teus periódicos e ouvem tuas conversações, poucos estão no caso de poder fiar tão fino como tu em matéria de distinções entre liberalismo e liberalismo. É, pois, evidente que uma grande parte tomará a palavra no sentido geral e julgará que a empregas no mesmo sentido. Não terás esta intenção, porém, contra tuas intenções levarás a este resultado, adquirir adeptos ao erro racionalista. Diz-me agora, sabes o que é escândalo? Sabes o que é induzir o próximo ao erro com palavras ambíguas? Sabes o que é, por amor mais ou menos justificado a uma palavra, semear dúvidas, desconfianças, fazer vacilar na fé as inteligências simples? Eu, na qualidade moralista católico, vejo nisto matéria de pecado, e, se te não salva uma extrema boa-fé ou alguma outra atenuante, vejo matéria de pecado mortal. Houve uma comparação. Sabes que apareceu quase em nossos dias uma seita que se chama dos velhos católicos, teve o bom humor de chamar-se assim, e paz com todos. Fez de conta, pois, que eu, pela graça de Deus, que sou pecador, sou católico, ainda que pecador, sou católico, e para cúmulo, sou dos mais velhos, porque o meu catolicismo data do Calvário e do Cenáculo de Jerusalém, que são datas muito velhas. Faz de conta, digo, que eu fundo um periódico mais ou menos ambíguo e lhe chamo com todas as letras Diário Velho Católico. Mentirei? Não, porque eu sou em bom sentido da palavra. Porém, para que adotar dirás tu um título malsonante que é divisa de um cisma e que dará lugar a que os incautos creiam que sou cismático e tenham um alegrão os velhos católicos da Alemanha, julgando que lhes apareceu aqui um novo confrade. Para que ele escandalizar os simples, me dirá. Porém, eu digo em bom sentido, é verdade. Porém, não seria melhor evitar que se creia que o dizes em sentido mal? Eis aqui, pois, o que eu diria a quem se empenhasse em sustentar como inofensiva a qualificação de liberal, que é objeto de tantas reprovações da parte do Papa, e de tantos escândalos da parte dos verdadeiros crentes. Para que fazer gala de títulos que necessitam de explicação? Para que ressuscitar suspeitas, que é preciso dar-se pressa em desvanecer? Para que contar-se no número dos inimigos e fazer gala da sua divisa, se no fundo se é dos amigos? As palavras não têm importância, dirás. Pois, meu amigo, tem mais que tu imaginas. As palavras vêm a ser a fisionomia exterior das ideias, e tu sabes quão importante às vezes, num assunto, a sua boa ou má fisionomia. Se as palavras não tivessem alguma importância, não se empenhariam tantos revolucionários em desfigurar o catolicismo com palavras feias. Não andariam a chamar-lhe a todas as horas obscurantismo, fanatismo, teocracia, reação, mas sim pura e simplesmente catolicismo. Nem fariam por enfeitar-se a todas as horas com os famosos vocábulos de liberdade, progresso, espírito do século, direito novo, conquistas da inteligência, civilização, luzes, mas chamar-se-iam sempre pelo seu próprio e verdadeiro nome, revolução. Foi sempre assim. Todas as heresias começaram por ser jogo de palavras e acabaram por ser luta sanguinolenta de ideias. E algo disto deveu já suceder no tempo de São Paulo, ou previu o bendito apóstolo que sucederia nos tempos futuros, quando dirigindo-se a Timóteo, o exorta a estar precavido, não só contra a falsa ciência, oposiciones falsa e nomine ciência, mas também contra simples novidades na expressão nas palavras, profanas vocum novitates, que, diria hoje o doutor das gentes, se visse certos católicos adornar-se com o adjetivo de liberais, em oposição aos que se chamam simplesmente pelo antigo apelido da família, e fazer-se desentendidos às repetidas reprovações, que, sobre essa profana novidade de palavras, tem lançado com tanta insistência a cadeira apostólica, que diria ao vê-los acrescentar a palavra imutável. Catolicismo, esse feio apêndice que não conheceram nem Jesus Cristo, nem os apóstolos, nem os padres, nem os doutores, nem algum dos mestres autorizados que constitui a cadeia da formosa tradição cristã. Medita nisto, amigo, em teus intervalos lúcidos, se é que alguém te concede a cegueira da tua paixão, e conhecerás a gravidade do que à primeira vista te parece mera questão de palavras. Não pode ser católico liberal, nem chamar-se por esse nome reprovado, ainda que por meio de suas cavilações chegue a encontrar o meu secreto de conciliá-lo com a integridade da fé. Não, proíbe-tu a caridade cristã, essa santa caridade que estás invocando a todas as horas, e que, segundo me parece, é em ti sinônimo da tolerância revolucionária. E proíbe-tu a caridade, porque a primeira condição da caridade é que não seja traição à verdade, nem laço para surpreender a boa fé de teus irmãos menos precavidos. Não, meu irmão, não podes chamar-te liberal.
e nada mais nos ocorre dizer hoje sobre este ponto, completamente resolvido para um homem de boa fé. Demais, hoje os mesmos liberais fazem já menos uso que antes deste apelido. Tão gasto e desacreditado anda ele pela misericórdia de Deus. Mas é todavia frequente encontrar homens que, renegando a cada dia e a cada hora o liberalismo, o têm, não obstante introduzido, até a medula dos ossos, e não parecem escrever, nem falar, nem obrar, nem senão inspirados por ele. São estes, hoje em dia, os mais para temer. Capítulo 15. Uma observação simplíssima que acaba de pôr a questão em seu verdadeiro ponto de vista. 1000 vezes tenho feito a sós comigo uma reflexão que não sei como não tenha ocorrido cada dia aos liberais de boa fé, se há algum há que mereça ainda esta caritativa atenuante ao seu feio apelido. É a seguinte: tem hoje o mundo católico injusto e merecido conceito de impiedade o qualificativo de livre pensador, aplicado a qualquer pessoa, periódico ou instituição. Academia Livre Pensadora, Sociedade Livres Pensadores, periódicos escritos com critério livre pensador são frases horripilantes que fazem eriçar os cabelos a maior parte de nossos irmãos, ainda aos que afetam de mais afastados da feroz intransigência ultramontana. Não obstante, veja-se como são as coisas e quão pouca importância se dá geralmente às meras palavras. Pessoa, associação, livro ou governo. Aqui não presidem em matérias de fé e de moral. O critério único e exclusivo da Igreja Católica são liberais. E reconhece-se que são, e honram-se eles de sê-lo, e ninguém se escandaliza com isso, senão nós, os fiéis intransigentes. Trocai, porém, a palavra, chamai-os de livre pensadores. Imediatamente vos repelem o epíteto como uma calúnia, e louvores a Deus se vos não pedem satisfação pelo insulto. Pois que, amigos, curtam varie, não haveis repelido de vossa consciência, de vosso governo, de vosso periódico, academia, o veto absoluto da Igreja? Não haveis erigido em critério fundamental de vossas ideias, resoluções, a razão livre? Pois, dizeis bem, sois liberais, e ninguém vos pode contestar essa designação. Porém, sabei-o, sois com isso livre pensadores, ainda que vos faça corar de tal denominação. Todo liberal de qualquer grau ou matiz é ipso facto livre pensador. E de todo livre pensador, por odiosa que seja e até ofensiva às conveniências sociais dessa denominação, não passa de ser um lógico liberal. É doutrina precisa e exata, como as matemáticas, e não tem revés de folha, como costuma dizer-se. Aplicações práticas. Sois católico mais ou menos condescendente ou eivado e pertenceis por mal de vossos pecados a um Ateneu liberal. Concentrai-vos por um momento e perguntai a vós mesmos: continuaria eu pertencendo a esse Ateneu se amanhã ele se declarasse público e paladinamente Ateneu livre pensador? Que vos diz a consciência e o pejo que não? Pois, mandai que vos risquem das listas desse Ateneu, porque não podeis pertencer a ele. Tendes um periódico que ledes e dais a ler aos vossos sem escrúpulo, embora ele se chame e discorra como liberais. Continuaríeis adstrito a ele se de repente aparecesse em sua primeira página o título de periódico livre pensador? Parece-me que de maneira nenhuma. Pois fechai-lhe desde já as portas de vossa casa. O tal liberal, manso ou exaltado, há anos que não passava de livre pensador. Ah, de quantas preocupações nos corrigiríamos, fixando apenas um pouco a atenção no significado das palavras. Toda associação científica, literária ou filantrópica, liberalmente constituída, é associação livre pensadora. Todo governo liberalmente organizado é governo livre pensador. Todo livro ou periódico liberalmente escrito é periódico ou livro de livre pensadores. Ter repugnância pela palavra e não tê-la pela realidade por ela representada é manifesta obcecação. Pensem bem aqueles de nossos irmãos que, sem escrúpulo algum de sua endurecida ou demasiado branda e acomodatícia consciência, fazem parte de círculos, certames, redações, governos ou qualquer outra classe de instituições fundadas com inteira independência do magistério da fé. Tais instituições são liberais e, por isso mesmo, livre-pensadoras. E a uma agrupação livre-pensadora não pode pertencer católico algum sem deixar de sê-lo pelo mero fato de aceitar como seu o critério livre-pensador da dita agrupação. Logo, tampouco pode pertencer a uma agrupação liberal. Quantos católicos, não obstante, servem de muito boamente ao diabo em obras deste quilate? Vão se convencendo agora de quão perversa coisa é o liberalismo e de quão merecido é o horror com que o bom católico deve olhar coisas liberais e de quão justificada e natural é a nossa feroz intolerância ultramontana? Capítulo 16. Haverá hoje erro de boa-fé em matéria de liberalismo?
Falei acima de liberais de boa-fé, e não hesitei em pregar certa frase de dúvida sobre se há ou não in rerum natura algum tipo desta raríssima família. Inclino-me a crer que poucos há, e que dificilmente cabe hoje na questão do liberalismo este erro de boa-fé, que poderia, alguma vez, tornar desculpável a sua profissão. Não negarei absoluto que tal ou tal caso excepcional possa dar-se, porém será verdadeiramente caso raríssimo e fenomenal. Em todos os períodos históricos dominados por heresias têm dado casos frequentíssimos de um ou mais indivíduos que, apesar seu, arrastados, em certo modo, pela torrente invasora, vão participar da heresia, sem que se possa explicar tal participação a não ser por uma sua ignorância ou boa-fé. Forçoso é, não obstante, concordar em que, se algum erro se apresentou, jamais, sem aparência alguma, que o tornasse desculpável, foi este do liberalismo. A maior parte das heresias tem assolado o campo da igreja procuraram encobrir-se com disfarces de afetada piedade que dissimulassem sua maligna procedência. Os jansenistas, mais hábeis que nenhum de seus antecessores, chegaram a ter adeptos em grande número, a quem pouco faltou para que o vulgo cego tributasse as honras só devidas à santidade. A sua moral era rígida, os seus dogmas tremendos, o aparato exterior de suas pessoas ascético e até iluminado. Acresce que a maior parte das antigas heresias versou sobre os pontos muito sutis do dogma, só discerníveis para o hábil teólogo, e em que a multidão indouta não podia por si só formar critério, a não ser submetendo-se confiada à de seus mestres reconhecidos. Por isso era natural que, caindo em erro o superior hierárquico de uma diocese ou província, caísse igualmente com ele a maior parte de seus subordinados, que depositavam em seu pastor a maior confiança. Máximo quando as comunicações com Roma, menos fáceis no outro tempo, tornavam menos acessível a toda a grei cristã a voz infalível e indefectível do pastor universal. Isto explica a difusão de muitas heresias antigas, que não hesitamos em classificar de meramente teológicas. Isto dá a razão daquele angustioso grito com que exclamava São Jerônimo no século IV, quando dizia: Ingemuit universus orbis esse arianum, gemeu o mundo inteiro assombrado de encontrar-se ariano. E isto faz compreender como, no meio dos maiores cismas e heresias, como são os atuais da Rússia e da Inglaterra, é possível que Deus conserve muitas almas suas em que não está extinta a raiz da verdadeira fé, por mais que esta, em sua profissão externa, apareça desfigurada e viciada, as quais, unidas ao corpo místico da Igreja pelo batismo e à sua alma pela praça interior santificante, podem chegar a ser conosco participantes do reino celestial. Acontece isto com o liberalismo? Apresentou-se envolto no disfarce de meras formas políticas, porém foi este logo desde o princípio tão transparente que muito cego havia de ser que não adivinhasse no mau disfarce toda a sua perversidade. Não soube conter-se na máscara da hipocrisia e do pietismo, em que o escondia um ou outro de seus panegiristas. No momento rompeu por tudo e anunciou com sinistros esplendores seu antecessor infernal. Saqueou as igrejas e conventos, assassinou religiosos e clérigos, deu rédea solta a toda a impiedade, até nas imagens mais venerandas cevou seu ódio de condenado. Acolheu no momento debaixo da sua bandeira toda a ralé social. Foi sua precursora e apresentadora, em toda parte, a corrupção calculada. Não eram dogmas abstratos e metafísicos os novos que pregavam em substituição dos antigos. Eram fatos brutais, que bastava ter olhos para vê-lo e simples bom senso para abominá-los. Grande fenômeno civil nesta ocasião e que se presta muito a sérias meditações. O povo simples e iliterato, porém honrado, foram mais refratário à novidade. Os grandes talentos corrompidos pelo filosofismo foram os primeiros seduzidos. O bom senso natural dos povos fez justiça imediata aos atrevidos reformadores. Nisto, como em tudo, se confirmou que vem mais claro, não os ilustrados de entendimento, mas os limpos de coração. E se isto podia dizer-se do liberalismo ao seu alvorecer, o que não poderá dizer-se dele hoje, quando tanta luz se tem feito sobre o seu odioso processo? Nunca erro algum teve contra si mais severas condenações da experiência, da história e da igreja. Ao que não quer crer nesta, como bom católico, há de forçá-lo a convencer-se daquelas como homem de mera honradez natural. O liberalismo, em menos de 100 anos de reinado sobre a Europa, tem dado já de si todos os seus frutos. A geração presente está recolhendo os últimos que trazem bastante amargo o seu paladar e perturbada sua tranquila digestão. O argumento do Divino Salvador, que nos manda julgar da árvore pelos frutos, raras vezes teve a aplicação mais oportuna. Por outro lado, não se viu muito claro desde o princípio qual era o parecer da Igreja em face da nova reforma social. Alguns infelizes ministros dela foram arrastados pelo liberalismo à apostasia. Era este o primeiro dado com que os simples fiéis haviam de julgar de uma doutrina que tais prosélitos arrastava. Porém, o conjunto da hierarquia foi reputado sempre com grande razão como o inimigo do liberalismo, que significa o epíteto de clericalismo com que os liberais honraram a escola mais tenaz e inimiga de suas doutrinas, senão uma confissão de que a igreja docente foi sempre inimiga delas. Como tem considerado o papa, os bispos, padres, os frades de todas as cores, o comum dos homens de piedade e de sã conduta, tem-nos considerado como
sempre como clericais, isto é, como antiliberais, tem-nos considerado sempre como clericais, isto é, como antiliberais. Como pode, pois, alguém alegar boa-fé num assunto em que aparece tão claramente discriminada a corrente ortodoxa da que o não é? Assim, os que compreendem claramente a questão podem ver as razões intrínsecas dela. Os que a não compreendem têm de sobra autoridade extrínseca para formar juízo cabal, como deve formá-lo em todas as coisas, que prendem com a sua boa-fé um bom senso cristão. Luz não tem faltado, por misericórdia de Deus. O que tem havido de sobra é indocilidade, interesses bastardos, desejo de vida livre. Não enganou aqui a sedução que deslumbra o entendimento com falso esplendor, mas a que o escurece envolvendo em negros vapores o coração. Cremos, pois, que, salvo as raríssimas exceções, só grande esforço de engenhosíssima caridade pode fazer que, discorrendo segundo os retos princípios de moral, se admita hoje no católico e desculpa de boa-fé em assunto de liberalismo.